Nesse vídeo eu vou falar sobre os diversos tipos de lançamentos de distribuições de Linux e o que esses lançamentos podem significar no uso e na escolha da distribuição do nosso dia a dia. Então a gente vai começar dizendo que, basicamente, existem 5 distribuições principais e as outras que tem por aí são todas baseadas nela. Então você tem, na ordem de uso, assim, né? Você tem o Debian, o Ubuntu, o Fedora, Arch Linux e o OpenSUSE. Todo o resto que tem aí, você pode ir lá no site lá da DistroWatch, são distribuições baseadas nessas aí, porque são as principais que já estão consolidadas e tal. Não se ofendam os usuários de outras distribuições de Linux que tenha eventualmente ficado de fora, mas realmente eu tenho que falar só das que são mais usadas mesmo, as que dão menos dor de cabeça para o usuário normal, que para sair de Windows, que bem ou mal tudo funciona para sair no Linux, o cara tem que ter uma certa coragem, e se escolher uma distribuição errada, acaba condenando o Linux todo de uma vez só por causa de uma determinada distribuição que não escolheu direito. E vamos começar então pelas distribuições que são chamadas de alfa e beta. A gente não vai dizer os nomes, a gente não vai falar dos nomes das distribuições, mas sim como elas são desenvolvidas. Então você tem aqui, como exemplo de distribuições, as distribuições elas passam por um processo de desenvolvimento que pode ser de dois tipos. É o lançamento, em que você tem versões, né, dos lançamentos, que, por exemplo, Ubuntu 22.04, 23.04, 23.10, 24.04, quer dizer, e Fedora 38, 39, 40, Debian 10, 11, 12 e assim por diante. Então essas aí são as chamadas, na falta de uma palavra melhor, point release, ou então são distribuições que têm lançamentos em datas pré-determinadas entre a versão atual e a mais antiga, e isso aí vai depender do modo como funciona cada desenvolvedor aí da distribuição. No Fedora, por exemplo, você tem aqui já a versão estável, que é o 39, e já tem o beta para uso aí. O Fedora, então, é um desses point release, né, que tem data, normalmente, se eu não me engano, é de 6 a cada 9 meses. E você tem também as distribuições que são as chamadas rolling release, quer dizer, elas não têm datas de lançamento, elas são lançadas e são atualizadas constantemente, sem ter uma versão. Por exemplo, Arch Linux 19, não tem, é só Arch Linux, e ele vai sendo atualizado, sem ter um release próprio de lançamento. E a mesma coisa é o OpenSUSE Tumbleweed. Ele é outra distribuição de rolling release, e a diferença entre um rolling release em termos de desempenho ou qualquer coisa assim é que normalmente as rolling release elas já têm estão, por assim dizer, né, na vanguarda de pacotes mais novos, kernel, interface gráfica e outras coisas assim, mas também esse tipo de coisa, né, de estar sempre assim na crista da onda, ela pode inferir algumas instabilidades na máquina que podem não acontecer em outras distribuições de Linux que usam pacotes mais antigos ou ambientes gráficos não tão atualizados assim. E isso pode também frear um pouco a preferência do pessoal em usar essas rolling release, porque a turma gosta de uma coisa estável, então preferem ficar mais no meio termo aí, e esse meio termo é dado para essas distribuições normais que a gente vê aí baseadas em outras. Então você tem, por exemplo, a versão alfa. A versão alfa é como se você fosse fazer aquele jogo de time de futebol dos com camisa e sem camisa, né? É tudo experimental, o cara chuta, acerta o saco do outro, faz falta, arranca o olho, o juiz não dá falta, a rede está furada, o campo está cheio de buraco, tudo que tem que dar errado é para dar errado, então, na versão alfa, para que depois sejam corrigidos lá os erros do sistema e tal, antes dele ser lançado para uso aí do pessoal. Aí então depois da versão alfa, né, com todas aquelas cagadas corrigidas, você vem a versão beta, que já é assim uma versão já bem aprimorada, mas que ainda tem problemas aí, é como se fosse um jogo de futsal entre times estaduais, e que o cara ainda chuta, bate na trave, acerta a cabeça do adversário, chuta para escanteio, em vez de acertar o gol, mas
acertam, mas tem aquela hora que acerta o gol, né? Faz tudo certinho, mas volta e meia dá uma besteirinha aí. Você tem também a Release Candidate, que já é a versão mais próxima do lançamento. Aí já é um time assim de Copa do Mundo, mais ou menos como o Brasil, né? Que tem tanta gente boa lá, mas não consegue fazer nada de bom. Mas quando dá uma sortezinha aí, consegue chegar a um gol pelo menos. Mas ainda assim tem coisas para resolver, mas bem pouquinha. E você tem também a candidata de lançamento, né? Que é aquela seleção da Alemanha, prontinha para meter 7-1 no Brasil, para acabar com essa nossa empáfia de nós temos 5 títulos de futebol, foda-se. Eu prefiro saúde, porra, e dinheiro. E tá pronto aí para o pessoal poder usar aí, e essas disposições elas continuam também, né, entre um lançamento e outro, com atualizações de programas, de kernel e tal, dentro dentro do design que o desenvolvedor criou para essa distribuição. Então o Fedora ele tem um design, o OpenSUSE ele tem um design também, o Ubuntu, o Debian, todas essas distribuições em si elas têm um design. Esse design implica até onde o kernel pode ir, os programas que podem ser atualizados, né, a interface gráfica, porque entre um lançamento e outro, você pode ter, por exemplo, que a distribuição faz assim, não, eu só vou botar o Gnome 45, eu estou, digamos aqui, o Debian 12, está usando o Gnome 43.9, se eu não me engano. Ele poderia botar o Gnome 45? Podia, mas ele vai deixar para a próxima versão do Debian, que deve ser o Trixie. E também mesmo o kernel. O kernel hoje do Ubuntu, do Ubuntu aí, do Debian, ele está no 6.1.8. Ele poderia, dentro desse lançamento dele, colocar o kernel 6.5? Pode, mas ele vai preferir colocar o kernel 6.5 no próximo lançamento aí, então. Então, cada distribuição tem o seu design de kernel, de programas e tal, aí que pode mudar ou não de uma distribuição para outra. Então, você tem, né, como point release, você tem o Fedora, você tem o Debian e você tem o Ubuntu. E também a gente tem o OpenSUSE Leap, que é a versão do OpenSUSE point release, que tem sua versão 15.1, 15.2, 15.3, como a gente vê aqui. Você tem também a versão 15.6, que está em beta, se o cara quiser instalar. Esse aqui, o OpenSUSE Leap, ele está com o kernel mais pererequinha, ainda está no 5, pelo menos até a última vez que eu vi, ele ainda estava no kernel 5.5, 5.6, alguma coisa aí. E dos Rolling Release, você tem, como eu falei aqui, o Arch, que ele é atualizado continuamente, a cada 2, 3 dias, basicamente tem coisa para atualizar. E dentro do Rolling Release você tem o Tumbleweed, que também é outro Rolling Release, como esse daqui. Esse aqui é o Tumbleweed, ele já está usando o kernel 6851 e Gnome 46 e tal. E o próximo lançamento aí do Fedora, por exemplo, ele já vai ter também o Gnome 46 e talvez o kernel 68, alguma coisa aí na sua situação. Então a gente volta aqui. E agora, dentro das duas distribuições principais que servem de base para as outras aí, o Fedora, o Arch Linux, ele serve de base também para o Big Linux e para o Manjaro, mas realmente o campeão de vendas, assim o nome, né? Realmente é o Ubuntu e o Debian. Então, no Ubuntu, você tem todas. Ele normalmente é lançado a cada 6 meses, e o time lá do Ubuntu, né, ele sempre escolhe os. E também ele também é um point release. Ele usa, o time de desenvolvedores, eles usam a opção de escolher os lançamentos dos anos pares de mês de abril como LTS, que é Long Time Support, ou suporte de longo prazo, né? Isso dá para o usuário, por exemplo, poder usar pacotes, kernel, ambiente gráfico e atualizações de segurança mais atualizados dentro, né, do design criado para essa versão. Então, por exemplo, aqui no 20.04, não significa que ele vai ter o kernel 6.5, mesmo ele tendo um tempo longo de suporte, que teria esse 22.04 aqui. Então, dentro como eu falei antes, né, dentro do escopo, do design da máquina, do desenvolvedor,
ele vai ter um kernel tal que só vai chegar até determinado ponto, mas vai ter lá suas atualizações de programas de ambiente gráfico e de kernel, desde que todo esse conjunto, na sua atualização máxima, não crie nenhum tipo de problema de compatibilidade ou de uso no dia a dia aí do usuário. E você tem aqui, então, no Ubuntu, né, aqui as legendas de como funciona isso daqui. Esse mês vai ser lançado o 2404, que é a versão LTS do Ubuntu, e muitas distribuições usam essas duas aqui para os seus lançamentos, né, as distribuições baseadas. A 2204 e a 2004, porque elas têm um tempo de suporte maior. Por exemplo, a 2204 vai até 2032, a outra aqui vai até 2030, a 2004 2030 e pouquinho, principalmente se você habilitar a função lá do Ubuntu Pro, que é grátis, e você, até 5 máquinas, pelo menos é no que está explicado lá no próprio site do Ubuntu, em que você é grátis até 5 máquinas, em que você pode usufruir de mais atualizações de segurança do que teria a versão não Pro do próprio Ubuntu. Isso aí ainda está meio esquisito aí nas explicações lá do site, mas realmente eu nunca vi ninguém ficar de uma versão tão longa, tão antiga assim, do 2004, nos dias de hoje. O pessoal normalmente faz a atualização de um sistema para o outro aí, mas para as distribuições que são baseadas, essa 2204, principalmente os fabricantes de notebook, né, eles usam o Ubuntu 2204 e colocam neles aí as ferramentas próprias, cagam o sistema todo, né, parece que faz isso de sacanagem. E então, são as duas versões mais usadas aí para fazer as outras distribuições baseadas aí. E você tem também o Debian, você tem aqui os lançamentos, né, do Debian 11, também um point release, e cada um deles tem seu ciclo de lançamento também, como eu falei antes aqui. Então vamos ver aqui, o 11 e o 12. O 12 foi lançado em 2021, 12 não, o 11, né? Foi lançado em 2021 e o 12 em 2023. Então, mais ou menos a cada 2 anos, o Debian ele é lançado e você tem as atualizações de segurança, tudo bonitinho, dentro dessa janela de lançamento do Debian, com as atualizações de segurança, de kernel, do ambiente gráfico, programas e tal, ainda seguindo aquele lance do design que eu falei para vocês, que eu falei já também aí no início do vídeo, né? Que o design do Debian 12 por exemplo, ele só vai até hoje, como eu falei antes, o Debian está no kernel 6.1.20, mas isso não significa que até o próximo lançamento dele, ele vai estar usando o kernel 6.5. Eventualmente, os desenvolvedores vão deixar para usar o kernel mais novo no próximo lançamento, assim como o Gnome. O Gnome o Debian está usando o Gnome 43.9. Então, eventualmente, eles podem deixar também para usar o 45 ou o 46 mesmo no próximo lançamento no ano que vem. Isso aí só o tempo vai dizer. E o Debian também tem o lance dele lá de LTS. Isso aqui são versões, são, por assim dizer, pagas, né? E se interessa ou não para o usuário, você não é obrigado a ativar isso. Eu, por mim, acho besteira, a não ser que seja empresa aí, que queira um suporte básico ou mais completo da distribuição Linux que usem e tal. Mas, enfim, isso aí vai de cada um. Então, tanto no Ubuntu quanto no Debian tem esse lance de LTS, grátis ou não, mas, sinceramente, eu acho besteira. Não o uso do LTS, mas sim super prolongar a vida pagando por esse tipo de serviço, se você pode fazer a instalação mais nova, dependendo da distribuição, dependendo do tempo que leva para fazer as atualizações, porque, às vezes, você, para ter determinado dispositivo funcionando na sua máquina, você precisa de um kernel mais novo. Então, ou você fica com aquela distribuição que você está usando, ou então atualiza, se já tiver uma versão mais nova dessa distribuição, você atualiza para mais nova. E esse o problema que acontece no Rolling Release. Às vezes, por exemplo, esse OpenSUSE aqui, quando ele saiu do 45 para o 46, 2 extensões que eu gosto pra caramba de usar, que é essa daqui, que é o RAID Top Bar, ela deixou de funcionar no Gnome 45. E essa extensão aqui, ela não está disponível ainda no Gnome 46. Essa aqui é a Dash to Dock.
mas você tem como fazer a instalação dessas extensões manualmente. Então, quando você tem um LTS, você meio que não tem como escolher o que você vai fazer a atualização. Você atualiza aquela birosca para as versões mais novas ou não. Você pode optar por não fazer essas atualizações, mas aí pô, você perde a característica principal do running release, que te dá uma distribuição na crista da onda. Então, para evitar isso, você pode usar um point release mesmo, em que você escolhe aquilo que está funcionando. No Debian 11 e no 12, essas duas extensões aqui estão funcionando sem fazer a instalação na marra. Já quando chegar o Trix, ano que vem, talvez esse aqui já não possa mais ser instalado, mas esse aqui ainda vai estar disponível, porque o DashDock no GNOME 45 ainda funciona, porque foi lançada uma versão estável para ele. Isso aqui foi instalado por desenvolvimento, ou então chamado na mão. E isso aí que vai depender, então, da escolha do usuário, se ele vai querer um running release, um point release, com essas explicações aí. E você tem também, dentro do Debian, você tem as versões que são chamadas a estável, a versão estável, que é aquela do point release, que já é o lançamento, né? Você tem a versão de teste, que é, no caso, a beta, né? E você tem a versão alfa, que é a instável, que é aquela do time dos com camisa e sem camisa. E tudo isso daqui é dentro das versões de lançamento do Debian, que você pode, inclusive, mudar alguns arquivos lá no gerenciador de pacotes, que você pode instalar. Por exemplo, a versão de teste, para ver como é que vai ser as novas funcionalidades que teriam na versão, por assim dizer, Debian 13, ou o Trix, né? Mas ainda dentro daquele problema de ter pacotes tão mais novos assim, que podem incluir certos problemas aí no uso do seu dia a dia aí. Então, se você quer um mais novo, ou um Roll Release, ou bota um Open, um Fedora Linux da vida aí, que está sempre um patamar acima do Debian em termos de lançamento. Se você quer um lançamento mediano, que funciona para a maioria das máquinas aí, inclusive as mais novas, você tem o Debian e o Ubuntu também, por que não, dependendo lá do release que você vai utilizar. E se você quer a máquina bem perereca, você tem o OpenSUSE Leap, que usa um kernel mais antigo aí, bem mais levinho, menos coisas que carregam na máquina aí. Você pode usar num desses Pentium Dual Core da vida, Celeron chupeta, e 3 de segunda geração ou de primeira aí, que vai funcionar legal aí. É claro que com todas essas funcionalidades aí, possivelmente não vai funcionar naqueles notebooks baratinhos que se compram no AliExpress, em que a placa-mãe é uma placa de tablet e são máquinas feitas especialmente para usar o Windows. Aí os caras compram essas máquinas para colocar Linux, se ferra porque não consegue driver para áudio, para rede e até para vídeo mesmo, e depois fica reclamando que não presta, funciona no Windows, pô. Se foi feito para funcionar no Windows, não interessa que não funcione no Linux. Se o hardware foi feito para funcionar no Linux, pô, não tem sentido esse tipo de pensamento hoje em dia. Mas, enfim, então o vídeo que a gente tem para hoje é esse daí. Como a gente sempre fala, como eu sempre estou falando agora aí, se você gostou do vídeo aí, você ajuda o canal aí com o Pix de qualquer valor aí, a chave está aparecendo aí na tela e vai estar na descrição do vídeo. E se você gostou ou não do vídeo, você não assine o canal, não dê joinha, não comente, não divulgue nas redes sociais, não mostre para os amigos, não peide, não fode, não sai de cima que eu estou cagando. E depois a gente vem com um outro vídeo aí maneiro sobre qualquer coisa. Então, valeu!